É porque ou é na Pronto. também. Você pode escolher a nota. Então, vamos lá, gente. Antes de responder as perguntas que foram feitas, um dos mentores me fez escrever algumas perguntas a serem feitas aos médicos. Porque provavelmente, quando essas perguntas foram respondidas, grande parte das perguntas que os médicos fizeram serão diluídas. A primeira pergunta que ele colocou aqui foi: o que é o SEGA? É uma pergunta. O que é o SEGA? Ninguém sabe o que é o SEGA? Então, o que ele está fazendo de tempo se não sabe nem o que é o SEGA? Centro Espírita Guia. Isso é a denominação legal, registrada na delegacia. Mas o que é o SEGA? Uma casa de acolhimento, uma casa de luz, de amor, que nos permite fazer isso. SEGA é um centro de luz. Sim. O SEGA é um centro de luz. O SEGA. O trabalho foi criado há 20 séculos atrás. 20 séculos atrás, nós nos reunimos numa clareira e foi-nos designado a missão de construirmos, ou melhor, de sustentarmos o SEGA. Eu, hoje, sou um dos guardiões do SEGA no plano físico e vou defender o SEGA com unhas e dentes, o SEGA que foi elaborado há 20 séculos atrás, nos preparando para esse momento, para que nós possamos fazer a diferença nesse momento de transição planetária. 20 séculos. O SEGA é um centro de luz. Por que, então, Centro Espírita de Arthur? Outra pergunta. Não vai ter resposta. De Arthur não conta comigo, né? Não, Centro Espírita de Arthur. Muito simples. Registrado na delegacia. Então, antigamente, as mistificações, que eram consideradas mistificações, eram crimes. E isso ia muito para o centro de Umbanda, isso considerava mistificação. Então, tinha que ter um registro legal para que a casa funcionasse. Então, por isso, o Centro Espírita de Arthur. 71 anos. Essa casa nunca foi registrada na FEB, nem nenhuma outra instituição espírita. Porque a primeira tentativa que teve do senhor José Augusto Fernandes, que foi o primeiro presidente da casa, que registrou o SEGA na delegacia no dia 24 de agosto de 1953, a FEB trouxe uma lista de exigências, que foi mostrada para a Estefânia, e ela falou: as exigências ficam com a FEB e eu fico com o Guia Arthur. Aqui dentro a gente faz do jeito do Guia Arthur, ponto. E nunca mais houve nenhuma tentativa. Então, a FEB não reconhece o Centro Espírita Guia Arthur. Para a FEB, nós não existimos. Tanto assim que aos 50 anos, ela e mais alguém foi lá no FEB, convidando eles para participar da nossa festa de 50 anos, e a resposta foi: quem são vocês? Número 2. O quanto tempo existe a casa, eu já falei. Ela já levantou a mão. Fala, Laís. Não, era uma dúvida. Você sabe mais ou menos, ou tem ideia do que seriam essas exigências da FEB? Eu fiquei curiosa. Sim. Primeiro, se você for, não sei como é que é agora, mas naquela época era um mesão lá no fundo, as cadeiras aqui, os médicos sentados lá, a audiência aqui, e depois iam na frente de cada um dando passo. Então, esse formato não é um formato de casa espírita. Então, tinha que mudar o formato da mesa. E uma série de outras coisas que, sinceramente, essa me chamou atenção porque essa foi me falada. Das outras, não faço a menor ideia. Eu sei que eu tinha que mudar o tipo de trabalho. E o que mais chamou a atenção da família foi isso, a forma do passe. Tinha que mudar a forma de passe.
E ela disse aqui não, aqui é do jeito do Guia Arthur. E assim ficou há 71 anos. Enquanto eu estiver aqui, vai ser assim. Agora, uma pergunta. Por que a importância do estudo? Por que é importante estudar? A gente não ficar perguntando a mesma coisa toda hora. Porque, pô, muitas das dúvidas que a gente tem são provenientes da nossa falta de maturidade na religião que a gente resolveu abraçar. E essa religião, ela tem um desafio muito grande, porque mais do que a gente fazer pelos outros, a gente fundamentalmente está fazendo por nós. Nós não estamos aqui de graça, a gente está aqui em tratamento. Então, o estudo é a fonte dessa possibilidade da gente se transformar. E aí a gente vai entender os processos, por que, como trabalhar, por que trabalha assim, por que lá é assado, por que aqui é assim, por que a febre é de um jeito e a gente é de outro. É basicamente isso. Só ressaltando, as maiores casas espíritas do Rio de Janeiro trabalham bem parecido com a gente. MAP, FEIC, Léon Denis, Frei Luiz, trabalham com muitas das técnicas que a gente usa aqui. Então, vamos lá, com relação à pergunta do porquê a importância do estudo. Eu vou falar a minha prática, aqui na casa. Li muito. E isso é uma característica comum entre a Estefânia, Helena e eu. Ler muito, muito mesmo. Muito. Eu estudei muito, mas não com o intuito de colocar em prática o que eu li no livro. Fanica nunca fez isso, Helena nunca fez isso e eu nunca fiz isso. De colocar em prática. O estudo me foi muito necessário para que eu pudesse entender as mensagens que ele passava e a forma com a qual a gente precisava trabalhar aqui. Então, quando ele vinha a mensagem, o entendimento por conta do estudo era outro. Então, ele não estava falando mais com um semi-analfabeto ignorante naquela questão. E os livros caíam nas mãos. Eu não escolhi os livros. Os livros vinham. E assim foi com a Helena e com a Fanica eu não tenho esse retorno como foi. Mas com a Helena eu convivi diretamente com ela. E ainda convivo. E foi a mesma coisa. Os livros apareciam para a gente ler. E logo em seguida, quando a gente acabava, vinha uma orientação do mestre. Então, eu não estudei para que eu ficasse intelectualmente mais conhecedor. Eu estudei para que eu pudesse entender melhor a mensagem dos mestres, de como trabalhar. E olha, eu fui levado a ler livros, dois deles que eu tive medo de ler. Teve um livro que eu demorei, o livro que eu mais demorei a ler na vida, A Rebelião de Lúcifer. Foram mais de 9 meses, né? Então, me fizeram ler livros para que eu aprendesse como as sombras trabalhavam, para que eu minimizasse a possibilidade das sombras me usarem aqui dentro. Então, eu li vários livros de como as sombras trabalham. Esse livro de Rebelião de Lúcifer, você vai lá no ninho das cobras. É um livro dessa grossura, em que é o desdobramento de um homem e de uma mulher. Estão 3 pessoas na varanda da casa dela, os 2 e o prefeito. Todo o livro se passa entre um gole e outro de café. Eles vão, abrem um portal no quintal, eles entram nesse portal. Quando eles voltam, o prefeito, o café está saindo fumaça, ele está dando o segundo gole na xícara de café. E assim, por isso, quando vem alguma entidade aqui, eu vou e falo com toda a probidade, porque eu aprendi como eles agem, eu aprendi como falar com eles.
Eu aprendi que diante deles eu não posso exercer medo, porque foi me levado a ler e aprender como eles agem. Então não foi só livro bonitinho da luz que eu li. E graças a isso, hoje eu tenho a firmeza para falar com esses seres, porque eu estudei para isso. Por quê? Hipólito, Denizar, Rivaio, escolheu o nome de Allan Kardec. Por quê? Foi uma encarnação dele, né? Ele não queria ser reconhecido. Mas por que de tantas encarnações ele escolheu logo essa? Ele foi um druida. Por que de tantas encarnações ele escolheu logo essa? Há 20 séculos atrás, quando nós fizemos a reunião com os mentores para que o SEGA, construindo o SEGA lá atrás, nós éramos vizinhos de Allan Kardec. O monastério de Allan Kardec era do lado do nosso. Quem leu a Luana? Ou melhor, quem não leu a Luana? A Luana é a história da casa, desse grupo. E a última pergunta: qual o foco principal do trabalho dessa casa? Felipe, mas tem a ver com o foco número um do trabalho da casa é o trabalho com os espíritos desencarnados. Esse é o foco principal do trabalho da casa, sempre foi. E segundo uma linguagem bem reta de um dos mentores que não mede palavras para falar, limpar parte da sujeira que geramos há muitos séculos atrás. Porque nós não fomos sempre bonitinhos. Nós usamos o nosso conhecimento de forma equivocada. E isso gerou, cada um faz as suas escolhas, mas isso gerou a queda de vários seres. E a nossa oportunidade é ajudar. Não só esses, mas uma parcela significativa dos seres que nós prejudicamos lá atrás. Nós, no plural. Então, esse é um dos principais focos da casa. Trabalhar, novamente, trazer para a luz aqueles irmãos que se perderam. Não só esses, mas muitos outros. Então, esse é o principal foco de trabalho da casa. A doutrina espiritual. O resgate dos seres que ainda estão perdidos no plano espiritual. Nas esferas do Brasil, Não, estão aqui. Hoje está cheio. De tarde, nós resgatamos um ex-médium da casa. Um desses que fazia a mesma pergunta 20 vezes. E que achava que era a rainha da cocada preta. E chegou no plano espiritual vazia. Hoje nós ajudamos a resgatá-la. Finalmente, hoje, 20 anos de desencarne, 15, por aí, né? Hoje nós conseguimos resgatá-la. Ela está se culpando esse tempo inteiro no espaço por ter perdido a oportunidade enquanto encarnada. E era participativa, era frequentadora assídua, mas só frequentava. Só ouvia, não escutava, e muito menos colocava em prática o que era falar. Muitos anos frequentando a casa, mais de 15 anos de desencarne, só hoje nós conseguimos ajudar ela. Então, o quanto eu verdadeiramente estou escutando o que está sendo dito. Porque ouvir, se não tiver deficiência auditiva, vai ouvir. Mas e a escuta?
Porque ouvir é uma coisa, escutar é outra. Precisamos ter escuta e, principalmente, colocar em prática o que nos chega de orientação da hierarquia. Daquela porta para dentro, há 71 anos é assim, enquanto eu estiver aqui, vai ser assim. A hierarquia da casa determina o como e quando. Se alguém tiver alguma dúvida do que eu estou falando, ainda dá tempo de tirar, porque a segunda geração ainda está encarnada. Então é só ir a ela, faça as perguntas e ver se ela vai responder da mesma forma que eu. E aí vocês vão tirar a dúvida. Porque nós assumimos sermos guardiões dessa casa. Isso significa que é de cima para baixo, literalmente. Literalmente. E ninguém, nesses 45 anos, chegou para mim, em momento nenhum, e falou: Arthur, se acontecer isso, você faz desse jeito. Se acontecer isso, você faz desse jeito. Se acontecer isso, você faz desse jeito. Nunca fizeram isso comigo e eu nunca vi isso ser feito com ninguém. Porque essa não é a diretriz da casa. A diretriz da casa é: faça acontecer a sua luz. Só você pode. Ninguém pode fazer isso por você. Era isso que eu queria falar. Perguntas? Os perguntas fizeram uma dúvida. A Yasmine até colocou aqui. Acho que a Yasmine não. Deixa eu ver da casa para mim. Tá bom. Gente, alguém de casa quer fazer alguma pergunta? Thiago. Agora você vai lá para o jornal. Agora, realmente, eu fico muito admirado das pessoas estarem dentro do centro e não tirarem suas dúvidas. Eu fico muito admirado das pessoas estarem dentro do centro, resolvem trabalhar e não tirar suas dúvidas durante o trabalho. Até porque aqui nunca ninguém deixou de passar alguma informação. Se você não sabe o que está acontecendo, você tem que perguntar o que está acontecendo, né? E como que vai ser feito e tudo. Agora, não quer falar e traz polêmicas para dentro de um estudo e acaba criando mais confusão, né, na cabeça das pessoas. Né? Não admira, não. E como não admira muito uma pergunta, por que estudar? Né? Não tem lógica nenhuma. Então, a pessoa não entende nada do que é espírita, do que é espiritualista. É uma pena. É uma pena. Mas essa é a realidade. A gente não pode tampar o sol para Foi feito. Foi feito. Até para a gente trabalhar no estudar. Foi feito. Ainda bem que não colocaram o nome, né? Eu acho que fica até vergonha de ver. Então vamos lá. Agora, vamos lá. Como é feita uma doutrina? Essa foi uma das perguntas. Aí é o Arthur respondendo. Isso está no início lá do Evangelho do nosso estudo, apareceu lá como que o próprio Allan Kardec foi compilando aquele trabalho e o que era sério, o que não era, o que era um espírito de luz, o que não era. Foi discutido aqui, nesse estudo, inclusive. Não, mas doutrina é atender um espírito que precisa de ajuda. Ah, tá. Então, como é feito esse atendimento a um espírito que precisa de ajuda? Olha, eu vou pedir ajuda aqui aos universitários, porque o Arthur não sabe responder essa pergunta. Olha, então como é que você faz? Eu simplesmente entrego, confio e agradeço. E trabalho completo. Porque não sou eu. Eu não tenho que saber fazer doutrina. Na verdade, é um diálogo fraterno. Eu tenho que me entregar. Eu aqui sou um instrumento, consciente, mas instrumento. Não adianta eu estar ali em pé, atrás do médium, que está com uma aproximação, outra coisa é um termo que a gente deve abolir,
incorporação não existe, nem o meu espírito está incorporado em mim. Isso não, o espírito não está aqui. Incorporar é entrar dentro. Isso não existe. O que existe é influenciação, né? Então, eu não sei. Eu simplesmente vou lá e converso. Se eu estou atrás de um médium que está influenciado e me lembro do que eu li no livro XPTY e falo aquilo, sou eu atendendo ao espírito. Já cortei o trabalho da entidade que está comigo. Não pode ser eu. Não sou eu. Atendimento a um espírito desencarnado é o mentor que faz, não sou eu. Então, por que eu preciso estudar? Para me entender o que está acontecendo. Para mim me entregar ainda mais, para me confiar que naquele momento eu estou sendo instrumento. Se eu exerço aquele trabalho de ajudar esse espírito, de acordo com o que eu li no livro, eu já cortei o trabalho do mentor, sou eu. Então é meu ego, não é mais o mentor. Então, como é feito o atendimento a um espírito que precisa de ajuda? Com entrega, gente. Estude e entregue. Para que você faça uma parceria inteira entre você e o mentor. É isso que eu faço. Quando tem uma motivação muito forte, muito agitada, como é que eu não posso? Você pode dar um lexotan para o espírito, um Rivotril, para acalmar ele. Cara, eu não entendo. Cara, presta atenção. Posso só dar uma fala para ele? Por favor. O médico que está sendo influenciado, que está dando facilidade, ele tem que ter controle. Não, ele não vai começar, se ele está muito nervoso, você tem que falar para o médico que não é ele que está no controle. Já começa por aí, senão o médico vai levar para começar. Não é o espírito, é o médico. Não, você tem que falar pro médico. É isso que vocês têm que entender. Se você perceber que o médico Começou a alterar, começou a filtrar tudo. O comportamento, né? Tem que se controlar, gente. ou se você mesmo perceber que você está ficando assim, você se controla. Exatamente. Porque tudo é um diálogo, é isso que o Arthur está falando. Você tem que se entregar, e é um diálogo fraterno. Você está ali em conexão com o seu mentor espiritual, para poder conversar com aquele médico que está dando facilidade. Agora, se o médico não quer se comportar, não é incorporação, é aproximação. Cara, incorporar. Sabe aquele. Eu acho que é Ghost, né? Aquele filme? Que é aquela negra. Aí o espírito gordão pula dentro dela, ela sacode. Isso não existe. São linhas fluídicas que existem essa influenciação. O que é obsessão? A linha do espírito está mandando mais energia do que o próprio espírito da pessoa. Então, é um link energético. Agora, isso aqui é meu. Eu assumi a responsabilidade. O que eu aprendi nessa casa, acho que eu tinha 17 anos. Foi uma incorporação, eu acho que o espírito tomava todinho todo dia, porque ele era bem forte. E aí, a senhora chegou para mim, meu filho está te incomodando? Eu falei, tá, então corta. Fala para ele que o corpo é seu. Ou ele para com isso, ou ele não vai ser atendido. E eu cortei, ele não foi atendido. Ele foi levado da casa. Ou respeito o meu corpo, ou eu não quero. E o que eu aprendi aqui é, nem Jesus vai usar o meu corpo se eu não me abrir para isso. Porque isso aqui é minha responsabilidade. Nenhum ser de luz vai usar o teu corpo sem a tua permissão. Então, um espírito que ainda não se reconheceu luz, você vai cortar. Não vai maltratar meu corpo. Arthur, eu estou passando mal. Médium que está passando mal não precisa de atendimento mediúnico, precisa ligar para 192. Porque o médium está passando mal. Médium está sob influenciação. E aí ele precisa do atendimento mediúnico. As palavras têm poder.
Quando você diz, Arthur, eu estou passando mal, você está dando poder para o espírito fazer o que quiser com o teu corpo. O espírito desencarnou por infarto. Arthur, meu coração parece que eu vou infartar. Tem que estudar mais. Exatamente o que o Alexandre falou. Tem que estudar mais. Você tem que estudar para entender que não é isso. O espírito só está te passando o que ele está sentindo. Meu irmão, já entendi o que você está sentindo. Não precisa passar para o meu corpo físico. Nós vamos te ajudar. Eu tenho que fazer parte da doutrina. Por isso eu preciso estudar mais. Para que eu não entre nessa cilada. Hoje aqui à tarde. Hoje aqui à tarde. Deixa eu só complementar com a resposta. Em cima do que aconteceu aqui à tarde. Então, era um comandante. Comandante é aquele espírito que comanda, que escraviza vários espíritos para fazer as coisas e ele fica de fora para não aparecer. E um espírito muito materializado. Para onde os médios foram? 3 médios em cima do espírito que estava materializado. E o comandante comandando aquilo. Eles não tinham conseguido ajudar aqui. Porque o comando estava vindo aqui. Aí eu sentado aqui na cabeceira, falei, Conceição, tem um comandante lá, eles não estão vendo, você pode ir lá? Aí a Conceição foi lá, atrás da médium, que estava sem manifestação nenhuma, estava o comandante que estava comandando todas as ações do outro aqui. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi. O espírito que entrar por aquela porta derrubando cadeira, vou acontecer, vou acabar contigo, vou te matar, deixa. Quando ele acabar, você atende ele, ele vai. Agora, o espírito que entrar pela porta, em silêncio, sério, se posicionar em algum lugar da casa, cuidado. Ele sabe o que quer e sabe como fazer. Então, não vai pela impressão da manifestação. Nossa, que espírito Deus, não, só estava sendo manipulado pelo outro. Cortou a manipulação, a manifestação aqui acabou na hora. Mas aí tem que estudar. E principalmente tem que praticar. E colocar para prática. Mas eu não sei fazer. Vocês são macaco velho. Eu comecei aqui com 15 anos, cara. Pô, como não sabe, se coloca. Estou na terceira idade assim. Não, vai. Depende do espírito. Tem espírito que precisa ouvir a palavra e a maioria dos espíritos não. Botar citações e tal. Aí é ela. Aí é ela. Eu tenho nervoso. Aí é ela. Na verdade, às vezes você coloca um sentimento, a gente vai ver que vai muito mais forte do que a coisa que você fala com colaborar. Não pode, a gente faz uma doutrinação de vida, pode, mas assim, no começo. Dependendo do espírito, a maioria. Mas não é só ficar parado com a mão aqui. Você tem que estar mentalmente conversando com aquele espírito. Não é só ficar parado em posição de mãos. Mentalmente, você está sendo instrumento do mentor para chegar a algumas coisas. Ué, mas por que o mentor não vai direto, não vai direto? Porque para o espírito, ele não consegue nem perceber esse mentor. Ele está tão denso que ele não consegue nem ouvir a energia sutil do mentor. Então, ele precisa de um intérprete encarnado para que a energia seja audível para ele. Por isso precisa dos médicos. Entende? Mas se eu me preocupo em falar palavras bonitas, sou eu, não é mais o mentor. Eu preciso levar ao espírito o que ele precisa para ele despertar. Não palavras bonitas. Fala mais alto. Você tem que conversar com ele como se fosse um espírito encarnado. O Alexandre, no início, ele falou, é um atendimento fraterno. Só que é um atendimento fraterno, eu sei que não está em corpo físico, mas é um atendimento fraterno. Só que
Quando a pessoa entra na casa quinta-feira, quem faz o atendimento fraterno sou eu. Na terça-feira, eu sou instrumento do mentor. E até na quinta a gente tem que se abrir para as intenções dos mentores, né? Mas na terça, não é nada, Arthur. É como o mentor percebe que aquele ser precisa ser trabalhado, ou com palavras mais ríspidas, ou com palavras mais suaves. Depende da necessidade do espírito. Ou sem palavra, só irradiando. É isso? Pensei agora em uma coisa aqui. Fala alto, para resolver. Pensei em uma coisa agora aqui sobre a questão da resistência. Não entendi. Da resistência, vamos dizer, de algum irmão que vem aqui e que fique resistente mesmo ou dar um encaminhamento. Então, o médico tem que ter essa coisa de, vamos dizer, não necessariamente o espírito vai ser encaminhado, ou ele pode desistir daquele atendimento. No meio dessa conversa, desse atendimento fraterno, vamos dizer, entrou, né? Aí tem aquele movimento. O espírito, ele pode retroceder. Recusar ajuda. Entendeu? Nesse exemplo de tarde, o espírito que estava sendo comandado aceitou ajuda. O comandante não. Vai com Deus. Chico Xavier já explicava isso muito bem. Meu irmão, não tem problema. Quiron está prontinho para te receber. Quiron, segundo Chico Xavier, é para onde esses espíritos estão sendo levados. Quiron é um planeta 10 vezes maior que a Terra em volume e com a ambiência, a natureza idêntica da Terra, só que com uma diferença. Lá ainda está no machado e no martelo de pedra. Então é para lá que esses espíritos estão levando. Então Chico Xavier terminava falando, irmão, não tem problema. Quiron está te esperando. Segundo Chico Xavier. E tem os baguneiros também. E que você não. Você tenta. Se não quiser, você corta também. Os maneirinhos são mais fáceis. Né? Rapidinho você consegue mostrar para ele que ele está no caminho. Quer dizer, você. As É porque, entidades novas. assim, não necessariamente todos que virão aqui, eles seguirão para a luz. Só porque vieram à tarde. Né? Eles vão voltar aqui 500 milhões de vezes. E é muita prepotência nossa achar que num único diálogo você vai resolver. Muitos vêm porque eles precisam realmente dessa voz mecanizada do médico que está ali dialogando. Mas ele vai ser orientado no plano espiritual. Não é aqui numa conversa você já está resolvido. Foi até por merecimento. Então, em cima dessa pergunta, uma pergunta que é recorrente nesses mais de 40 anos é: qual é a diferença na terça-feira de estar sentado e de estar em pé? Bom, são 4 seres ajudando um. O médico está sentado, o mentor do médico está sentado. O médico está em pé, o mentor do médico está em pé, ajudando aquele espírito que foi trazido ali porque precisa de ajuda. Então, são 4 ajudando um. Então, o médico está sentado, ele tem que estar entregue, em sintonia com o seu mentor e mentalmente também com palavras de luz, para também ajudar. Então, são 4 ajudando um. E por que que não pode, se na quinta-feira eu dou passe em 3, por que que na terça-feira eu não posso fazer a mesma coisa? Exatamente por isso. Porque é um atendimento individual. O espírito precisa sentir que a atenção está voltada para ele está carente, ele precisa daquilo. Ele precisa sentir que existe uma atenção em direção a ele para tentar ajudá-lo. Ele está resistindo, resistindo, mas ele precisa disso. Então, os atendimentos são individuais.
Ainda tem dúvida? Porque isso é a outra pergunta. Qual a diferença do trabalho de terça, quinta e doutrina? Terça para quinta, terça trabalha a parte espiritual, quinta a parte física. Esse é o princípio básico da casa. Quinta a gente não trabalha matéria, terça a gente não trabalha espírito. Não. Melhor falar porque está gravando. Eu vou falar de novo que está gravando. Terça não trabalhamos matéria, quinta não trabalhamos espírito. Um dia é um dia, outro dia é outro dia. E a doutrina? Acabei de falar. Alexandre acabou de falar. Um atendimento fraterno ao espírito. Que ocorre nas terças. E só ocorre nas terças. Uma definição fidedigna do que é a doutrina foi o que o Alexandre colocou. Atendimento fraterno ao espírito. Bom, que não sou eu. Eu estou sendo instrumento do mentor. Porque quando vem aquelas palavras bonitas que estão escritas no livro XPTY, é o que a Suzana falou, é o médium. Se é o médium, é ela. Mas, Arthur, como é que eu vou saber? Eu vou errar? Presta atenção. O único problema de você errar é você perder uma oportunidade, atrapalhar o trabalho que você nunca vai atrapalhar. Nunca. Porque, cara, presta atenção. Uma casa de 71 anos nesse momento, né, nesse plano físico, coordenada por um dos espíritos mais iluminados do planeta. Aí vem você, né, encarnado, tridimensional, e tu acha que tu vai atrapalhar o trabalho do cara? Pô, fala sério. Fala sério. Então, cria-se um tubo no médico. O médico só está perdendo uma oportunidade. Atrapalhar, prejudicar o trabalho, a pessoa, mas e se prejudicar a pessoa? Cara, se você estiver ali com um chupa-cabra, a hierarquia vai meter um escudo em você e tá lá, ó, eu estou atrás da Jaque, ele está atrás do Antônio. A energia dele vai ser usada para os dois. E eu vou estar lá entubado. Só isso. Jamais eu vou prejudicar a Jaque porque eu estou com chupa-cabra aqui do lado. Não tem isso, não existe. Gente, se não ficar claro, por favor, se eu estiver falando, por favor, meu cidadão, fala alto para o pessoal da casa do então chega para cá. Está gravando, chega para cá. Depois vai para a Rádio Rio de Janeiro. Mas, se a nossa influência em qualquer trabalho é tão. Se uma coisa que eu queria saber mesmo. O trabalho é muito mais importante para a gente do que a gente para o trabalho, não é isso? Pô, você matou a charada. Não, então, porque, assim, a gente está muito mais fazendo alguma coisa por nós mesmos do que nós pela casa. Eu não estou aqui para ajudar ninguém. Eu estou aqui única e exclusivamente para me ajudar. Porque o trabalho, quando eu dou passe em alguém na quinta-feira, eu não estou ajudando quem está na minha frente. Quem está na minha frente está me ajudando a evoluir. Quem está ajudando quem está na minha frente são os mentores. Eu, através desse link com o mentor, estou trabalhando a minha evolução. Respondi a tua pergunta. Não, porque, na verdade, eu fico na dúvida se a gente, na medida da nossa colaboração com o trabalho, eu às vezes preocupar, será que a gente, o que eu estou fazendo agora, está sendo importante para o trabalho? Para o trabalho? Não. Não tem a menor importância para o trabalho. Não, sim. Tá. Agora tirou uma dúvida que eu tinha durante. Uma dúvida muito simples, que eu tinha. Faz sentido isso que eu falei, não? Faz sentido. Faz sentido. Então, cara, por que eu sou médico? Eu devo pra caramba. E a hierarquia me proporcionou a oportunidade de, através do exercício mediúnico, resgatar um pouco do que eu devo. Então, eu tenho que trabalhar pra caramba, cara. Arthur, mas é muito, isso que eu posso recorrer, mas é muita responsabilidade. Não é, Dani? Mas é muita responsabilidade. Aí sabe o que, que a hierarquia respondeu? É muito mais responsabilidade assumir uma encarnação. E você assumiu a encarnação.
Então agora trabalha. Isso faz lembrar Raul Cheiro, né? Pode lembrar, É. Espírita não é para quem quer, é para quem consegue, né? É isso. aí em casa, pode. Tá bom. Passou Alguma rapidinho. pergunta aí? A Rosita estava com o dedo levantado. Ninguém lá fez. O pessoal está tímido. Rosita, quer falar? Não, não, o que o Arthur falou depois complementou o que eu estava pensando. Eu queria só que você me dissesse o nome do livro que você falou, que é a história da casa, que eu não entendi na hora. A Luan, A Luan, tá, vou ler. vai sair a segunda edição em breve. Fechar? Clécia, alguma coisa? Já fechar? Já, vou. E só estou na terceira pergunta ainda, hein? Tem um baby dormindo? Acordou. Clécio, encerra pra gente, então? Ok. Agradecemos, então, Pai, todos pela oportunidade do conhecimento maior do trabalho de uma casa. É importante que saibamos justamente isso, que tudo foi falado, que o estudo que se faz no dia a dia é para o nosso único e exclusivo crescimento do nosso espírito, nosso ser e matéria. Nós não estamos estudando para o outro, estudando para nós, para que possamos passar uma caminhada de crescimento. Isso é fundamental, porque isso justamente que nos leva a poder ter a humildade na hora de trabalhar na casa, entender que estamos ali apenas como instrumento. O que nos possibilita isso é o estudo. Ao entender que nós viemos como seres encarnados, imperfeitos que somos, para um aprendizado. E só o estudo nos dá isso. O nosso ego não. O nosso ego nos faz achar que estamos numa casa espírita para curar. E esse é o grande equívoco. Muito obrigado, Pai, por mais uma noite em que podemos aprender, ouvindo e cada vez mais. Graças e graças mais. Assim seja, Senhor. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Bom Tchau, descanso. gente, boa noite. Boa noite. Acabou a gravação? Tu parou a gravação?